Se tem uma certeza que eu tenho nessa vida é que todos vocês já tiveram um colega, um conhecido, um residente, um preceptor, qualquer pessoa que se acha muito acima da maioria e que tem sempre muita convicção, que está muito confiante sobre todos os temas. É aquele sabichão, né? Aquele cara que sabe comentar sobre tudo com muita propriedade, com muita confiança e que tem a convicção que está sempre certo. E se eu te falasse que esse cara talvez ele esteja sofrendo de um efeito que todos nós estamos suscetíveis, que se chama efeito Dunning-Kruger? Então, galera, é com muita felicidade que eu tô aqui gravando mais um vídeo para vocês sobre esse tema que eu julgo muito importante, não só para médicos, estudantes de medicina, mas para todo mundo, afinal é o que está presente na nossa rotina todos os dias, tá bem? Mas assim, ó, se de fato tu acha que esse conteúdo possa te agregar, já deixa aqui teu likezinho, já te inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com quem tu quiser, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo ele é um conteúdo valioso e que merece ser compartilhado com as pessoas, tá bem? Conto com a ajuda de vocês. Mas para falar de efeito Dunning-Kruger, primeiro a gente tem que voltar lá para 1995, na cidade de Pittsburgh, onde um assaltante chamado MacArthur Wheeler resolveu que ele ia assaltar 2 bancos sem nenhuma máscara. Então o que ele fez? Ele assaltou os 2 bancos, mão armada lá, aquela coisa, pegou toda a grana e voltou para casa dele, achando que tinha sido um completo sucesso os assaltos, né? Não surpreendentemente, alguns minutos depois, a polícia bate na porta dele e acaba prendendo ele. Ao invés de ele tentar ficar se justificando e alegando uma suposta inocência, ele simplesmente não entendeu por que e como que aqueles policiais tinham encontrado ele, porque ele tinha plena convicção de que ele estava invisível por ter passado suco de limão no rosto, que ele tinha lido isso naquela semana, que aquilo seria uma forma de ele se tornar invisível, né? Ter uma máscara de invisibilidade. Os policiais acharam que ele estava meio doidão, submeteram ele a um teste psicológico, teste de álcool, drogas, para ver se de fato, né, tinha alguma justificativa para ele estar com aquele pensamento tão alternativo, digamos assim, né? E qual foi a surpresa de todos? Ele estava completamente são, ele apenas estava incrivelmente errado. E pensando justamente nesse acontecimento, que 4 anos depois, em 1999, na Universidade de Cornell, 2 psicólogos sociais chamados David Dunning e Justin Kruger resolveram testar essa ideia que eles tinham em um experimento social envolvendo seus alunos. O que eles fizeram? Eles pegaram seus alunos e realizaram 4 testes com esses alunos. Então, 2 testes envolvendo lógica, 1 teste envolvendo gramática e 1 teste envolvendo capacidade de perceber emoções. O que eles fizeram? Fizeram 4 testes e, além disso, eles acrescentaram em cada um desses testes 2 perguntas a mais. Uma pergunta era: como que eles achavam que tinham ido no teste, então a sua nota no teste, e a outra pergunta era: como eles julgavam o seu conhecimento naquele assunto. E qual foi a surpresa dos pesquisadores ao se deparar com os resultados? Então, para exemplificar isso, eu pedi para o Gui colocar aqui um gráfico extraído do artigo original publicado em 1999 de um dos testes, o teste de gramática, tá? Então vocês vão ver ali o seguinte: vocês têm no eixo Y o grau de confiança desses alunos e no eixo X o grau de conhecimento, né? Que aqui é representado pelo número de acertos nas questões. Vocês vão ver que tem uma curva ascendente, que é a curva real dos resultados daqueles alunos, né, no teste, e vocês vão ver que tem 2 linhas mais horizontais, né, que são a percepção da habilidade deles, então a percepção do conhecimento, e a percepção de como eles tinham ido naquele teste, né, percepção do real score que eles achavam que eles tinham ido, né. O que nos surpreende aqui? Se vocês forem pensar, vocês vão ver ali embaixo que está dividido em 4 quartis, né? Em 4 grupos. O grupo que menos acertou até o grupo que mais acertou. E o que é o mais interessante disso? É que vocês veem que a curva dos acertos ela vai progredindo, ou seja, o grupo que mais acertou, que é o 4º quartil, é o que teve o maior número de acertos no teste, né? Só que a confiança, a percepção de como esse grupo foi é a mesma do grupo com pior resultado. Trocando as palavras, né, para deixar de uma forma bem simples para vocês.
Os que pior foram no teste, eles tiveram o mesmo grau de confiança no seu resultado do que os que melhor foram no teste. E da mesma forma, eles julgavam o seu conhecimento da mesma forma como os que melhor foram no teste. Ou seja, os ignorantes tinham o mesmo grau de confiança do que os experts, se a gente for poder separar assim. E com isso a gente chega à grande conclusão desse estudo, que é o que eles chamam de dupla maldição, que é o seguinte: a pessoa ela é tão ignorante que ela não tem nem o mínimo de conhecimento para saber que está errando e para saber conseguir reconhecer a sua ignorância. Por outro lado, os que mais sabem, justamente por já saber muito, eles sabem que, embora eles tenham um conhecimento grande, eles ainda têm muito a aprender. E talvez a medicina seja a área de estudos aí que mais exemplifique isso no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já viu aquele aluno de medicina que depois que estuda um capítulo de livro, acha que sabe mais do que o preceptor, acha que sabe mais do que o médico residente e muitas vezes no seu tom, na forma como se expressa, transmite uma certa arrogância, né? Então, isso é nada mais do que o efeito Dunning-Kruger na sua essência. É o estudante com o mínimo conhecimento, por não saber tudo que envolve aquele tipo de assunto, ele acha que ele é um expert naquilo, enquanto na verdade ele é um ignorante completo. Por isso que a gente vai ver que os nossos melhores professores são também os mais humildes, justamente porque eles sabem tanto que eles sabem também o que eles têm a melhorar. E isso que eu falei é muito bem exemplificado por essa imagem que eu vou pedir para o Gui colocar aqui, que vocês vão ver em que o grau de confiança de uma pessoa que não sabe nada é o mesmo de uma pessoa que sabe muito sobre aquilo. É o que a gente chama da dupla maldição, infelizmente. E assim, eu não estou querendo atacar ninguém porque eu acho que esse efeito todos nós estamos suscetíveis a sofrer. Todos nós. E existem algumas artimanhas para a gente evitar esse efeito. Porque cá entre nós é muito pior a gente superestimar o nosso conhecimento em alguma área do que subestimar. Tá, mas e como que a gente pode lidar com esse efeito Dunning-Kruger e evitar que a gente seja uma vítima, né, desse efeito que a gente está mostrando aí que pode ser tão maléfico para a continuidade aí do nosso estudo, da nossa prosperidade? Bom, o primeiro passo é a gente não só aceitar, mas buscar feedbacks, certo? Então, uma coisa que eu tento adotar no meu dia a dia é sempre buscar por feedbacks de pessoas com quem eu estou convivendo a respeito dos mais variados assuntos, mas a começar pela tua profissão, né? Que no caso, aqui para a maioria das pessoas é ser médico. Então, busca teus chefes, busca os residentes que vão passar contigo, os teus próprios colegas e busque por feedbacks, os teus próprios pacientes. Tudo isso é válido e acrescenta muito. Quando um feedback começar a se tornar comum a respeito de um ponto de vista, de uma característica determinada, de repente tu possa aceitar aquele feedback como sendo uma verdade a respeito da tua competência naquele assunto, certo? O segundo passo, e isso é comum a vários outros temas, é continuar estudando incessantemente, certo? Tenha o hábito e crie o hábito de estudar todos os dias sobre os mais diversos assuntos, não se contente só com uma fonte, busque e torne o estudo, né, a vontade por aprender coisas novas, um hábito na tua vida, certo? O terceiro passo, e aí talvez seja o mais complicado de todos, é procurar por pessoas com opiniões contrárias às suas. Uma coisa que eu tento implementar em alguns projetos pessoais é sempre procurar alguém para contrariar a minha tese sobre aquele assunto. Então, quando eu estou muito convicto e tenho muita certeza de algo, eu sempre peço para uma outra pessoa, uma pessoa normalmente em que eu confio, uma pessoa mais próxima, para que ela emita alguma opinião e me apresente um ponto negativo a respeito daquela ideia. Isso ajuda muito a gente refletir e tentar chegar a um padrão mais acurado, né, a respeito do nosso projeto. E o quarto passo, talvez o mais importante de todos, é pratique a humildade e seja humilde. É muito fácil a gente perder nossa humildade, nossa essência depois que a gente se torna médico, porque de uma hora para outra o nosso status para algumas pessoas varia completamente. Então mantenha a humildade, pratiquem essa humildade diariamente, certo? Se tu curtiu esse conteúdo, se tu achou ele relevante, por favor, deixa aqui teu like, te inscreve no canal e aqui eu vou deixar, né, nosso Instagram, onde a gente vai estar sempre compartilhando coisas novas com vocês e com maior frequência ali no Instagram da Synapse.em.
E para fechar, eu quero que vocês reflitam muito sobre uma frase que eu acho que resume muito bem tudo isso que a gente conversou. E é uma frase de um cara sensacional chamado Charles Darwin, né? E ela diz mais ou menos o seguinte: sábio é aquele que reconhece os limites da sua ignorância. Ou seja, sábio é o cara que é ignorante, consciente, porque ele vai estar sempre atrás do conteúdo, vai estar sempre atrás de novos estudos sobre aquilo para continuar se aperfeiçoando, certo? Saber que a gente não sabe, às vezes é mais importante do que saber o que a gente sabe. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Conto com vocês na participação nos próximos vídeos. Entra no nosso canal. A gente vai estar sempre atualizando conteúdos importantes para vocês e que a gente acha que fazem parte dessa nossa missão, que é formar médicos que a sociedade contemporânea precisa. Até a próxima semana. Um forte abraço e tchau!